Boa tarde a todos e todas. Aqui quem coordena essa atividade hoje sou eu, deputado Marquito, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Estamos realizando hoje, no âmbito dessa comissão, uma reunião com convidados, sem necessidade de quórum regimental, para atender dois requerimentos, requerimento de número 150 e requerimento de número 243. O requerimento de número 150, ele requer reunião com convidados, objetivando a apresentação da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, a ABREMA. E o requerimento de número 243 requer reunião com convidados com o objetivo de discutir diversas proposições em tramitação relacionadas à utilização de areias descartadas de fundição, ADF, também denominadas contaminantes industriais de fundição. Diante disto, eu quero convidar aqui a mesa para a gente cumprir o primeiro requerimento, o requerimento número 150. Eu convido, então, para fazer parte da mesa, o diretor técnico, o senhor Antônio Januzzi, que neste ato representa o senhor Pedro Maranhão, presidente da ABREMA. O senhor diretor técnico Antônio Januzzi tem aqui, de forma regimental, o tempo para poder expor e cumprir o requerimento número 150 para apresentar a ABREMA neste espaço. Por favor. Nós estamos sendo transmitido agora ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa e também pelo canal do YouTube. Por favor. Eu tenho que apertar o... Isso. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Estou aqui representando a ABREMA. A ABREMA é uma associação brasileira de resíduos e meio ambiente que tem aí como grande direcionador o tratamento e destinação cada vez mais corretos dos resíduos de uma maneira geral. Então, a gente sabe que vive num país ainda muito desigual, que tem uma série de realidades muito distintas umas das outras, né? E que, infelizmente, ainda temos, inclusive, a presença de lixões e outras incorreções ambientais aí que são que a gente pode observar no nosso território nacional. Então, tem muito a ser corrigido e a nossa intenção sempre é estar contribuindo, né, para cada uma das pautas que são afeitas à gestão de resíduos, ao melhor tratamento, destinação, recuperação, inclusive com a valorização dos resíduos na medida do possível, mas sempre da maneira correta, prezando pela proteção ao meio ambiente e à saúde humana, que eu acho que são os grandes direcionadores, né, desde a Política Nacional de Resíduos Sólidos, assim como toda a legislação derivada dela. Basicamente é isso, eu me coloco à disposição, agradeço novamente, espero poder contribuir aqui com esse debate que vai ocorrer na sequência. Muito obrigado, nós agradecemos a presença do senhor aqui nesse momento. Essa comissão tem um compromisso muito profundo com a questão dos resíduos. A gente vem fazendo debates bem consideráveis aqui sobre a questão dos resíduos como um todo. Inclusive, a comissão aprovou um circuito de 12 encontros regionais para discutir a gestão dos resíduos nos municípios catarinenses, sendo eles acontecendo de março a junho do ano que vem, e nós queremos aprofundar esse debate aqui em Santa Catarina. Nós tivemos aí a Operação Mensageiro, que acabou levando, né, a investigações sobre problemas de fraudes em contratos de limpeza urbana, e nós vamos discutir esse tema profundamente no próximo semestre. É um compromisso dessa comissão, a gente tem alguns projetos de lei tramitando aqui na casa, então, muito bom estar aqui conosco nesse dia. E a gente vai agora chamar os representantes do requerimento número 243. Eu quero convidar para fazer parte da mesa os seguintes representantes: doutora Raquel Luísa Pereira Carnim, ela que é pesquisadora, colaboradora da Unicamp, coordenadora da Comissão de Meio Ambiente da BIFA,
atua há mais de 25 anos na valorização dos resíduos industriais, especialmente a areia descartada de fundição, com contribuições relevantes na elaboração de leis e normas em diversos estados e municípios brasileiros. Fundadora da Nova Era Soluções Ambientais, empresa sediada em Joinville, lidera projetos inovadores em economia circular, ESG, e sustentabilidade, unindo ciência, indústria e políticas públicas. É autora de livros, artigos nacionais e internacionais, referência na promoção de soluções técnicas que aliam viabilidade ambiental, social e econômica. Também é mestre em Ciências e Engenharia de Materiais e doutor em Química pela Universidade Federal do Paraná. E pós-doutoranda em Gestão do Conhecimento da UFSC. Seja bem-vinda. Eu vou chamar também o senhor Altamir Andrade. O senhor Altamir Andrade é jornalista profissional, escritor e autor do livro O Gigante Acuado, consultor e acelerador dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030 da ONU, coordenador de recursos e projetos de movimentos nacional ODS, Santa Catarina, ambientalista e associado fundador da UCIP, Instituto Viva Cidade, e o Observatório Ambiental, pós-graduado em Educação Ambiental e membro do Grupo de Trabalho Educação Ambiental GTEA da Baixada Nordeste do Santa Catarina. Nos últimos anos, especializou-se na investigação e denúncia de grandes crimes ambientais através do Observatório Ambiental, com o site de www.observatorioambiental.eco.br, com visibilidade pública no seu blog, www.jornalistaandrade.blogspot.com.br. Nós, só para situar esse debate, nós temos o projeto de lei número 383/2021, de autoria do deputado Maurício Kudlak, que altera a lei número 17.479/2018, que dispõe sobre a utilização de areia descartadas de fundição, ADF, para criar mecanismos únicos de avaliação do projeto de utilização da areia descartada de fundição. E nós temos a lei 17.000, do qual faz referência de 15 de janeiro de 2018, que dispõe da utilização da areia descartada de fundição. É importante a gente entender que teve um substitutivo global apresentado pela deputada Paulinha neste projeto e que impera na tramitação, nesse momento, o substitutivo global. É isso, né? Então, o substitutivo global ele acaba criando um mecanismo único de avaliação dos projetos de utilização das areias descartadas de fundição e ampliando esse mecanismo único para utilização e destinação à produção de concreto asfáltico, de concreto argamassa para artefatos de concreto, fábrica de telhas, tijolos e outros artigos utilizado com barro cozido para artigos em cerâmica, ao assentamento de tubulações e de artefatos para pavimentação, base, subbase, reforço de subeleito, estabilização de solos moles, terraplanagem, áreas desniveladas, execução das estradas, rodovias, reforço de subeleito e terraplanagem para edificações, vias urbanas e para a cobertura de área de aterro em aterro sanitário. Então, é importante a gente entender esse contexto, né? Esse debate é um debate que é fundamental fazer. Nós tivemos comunicando aos autores, né, esse nosso debate, essa discussão. É uma discussão aberta, pública, ela está registrada, ela ficará perene nos anais aqui da Assembleia Legislativa da Comissão de Meio Ambiente e ficará como um registro e também um auxílio e uma contribuição para o relatório que será exarado nesta Comissão de Meio Ambiente durante essa tramitação. Então, eu espero que a gente faça um bom debate e saia daqui também dirimindo as dúvidas e questões que estão colocadas. Eu convido, então, a senhora Raquel, doutora Raquel Luísa Pereira, para fazer uma manifestação inicialmente. Ah, tá. O Luiz quer fazer parte? Uhum. Uhum. Onde é que está o do Luiz aqui, o nome do Luiz? Ah, tá. Então tá. Luiz, fica à vontade também, tá? No nome É isso. E nós temos também o outro projeto de lei 384, também da autoria do deputado Maurício Kudlak, que estabelece diretrizes e critérios para a utilização dos resíduos de escória e refratários de fundição em processos industriais ou reconstrutivos e adota outras providências. Então, fiquem bem à vontade.
para fazer as suas manifestações iniciais. E eu já passo a palavra para a doutora Raquel, e se quiser também pode repassar ao senhor Luiz. Agradeço o convite, deputado Marquito. Acompanho você nas redes, já estive em alguns eventos aqui na LESC. Como você leu, eu estudo esse material há mais de 25 anos. Eu trabalhei na maior fundição do mundo, que fica em Joinville, por quase 20 anos. Então, por isso que o meu profundo conhecimento, né, desde todo o processo, desde a geração desse resíduo até o descarte dele. Então, eu estudei esse resíduo em várias aplicações, todas essas que você leu e outras mais, como fabricação de vidros. Trouxe um livro depois para entregar para você. Aqui tem 25 anos de estudos, com várias universidades aqui no Brasil e no exterior, como o UDESC, o UFSC, o FPR, o Unicamp, por aí vai. Eu não me canso de estudar, por isso que eu estou fazendo o meu pós-doc aqui, e sou pesquisadora colaboradora na Unicamp, onde tem um grupo de pesquisa só de areia descartada de fundição. Esse ano teve o primeiro simpósio internacional de areia descartada de fundição em Joinville, onde foi organizada pelo Instituto Senai e pela Nova Era, Soluções Ambientais, com o financiamento da FAPESC. E trouxemos uma americana, uma cientista americana, trouxemos um inglês e trouxemos um alemão. E mais uma pesquisadora da Unicamp, nós da Nova Era, o pessoal do Aeroparque Vale Europeu, onde eles estão construindo um aeroporto 100% com areia descartada de fundição, e o gerente do IMA, que também foi o que autorizou o uso da ADF nesse grande empreendimento em Guaramirim. E o que mais me alegrou nesse primeiro simpósio foi que o americano mostrou, quem tinha dúvidas ou receios, ali saiu sem nenhuma dúvida e sem nenhum receio, porque ela mostrou um estudo de 10 anos de monitoramento, onde essa areia estava aplicada diretamente no solo, numa base de uma rodovia. Então, eles monitoraram por 10 anos, água e solo. E esse estudo está disponível lá na Universidade de Wisconsin. Então, não tem como essa areia ser um contaminante. Por quê? Do que ela é formada? Areia de sílica, bentonita, que é uma argila nobre, pó de carvão mineral. E tem um outro tipo de areia, que é a areia de mancharia, que elas se juntam, que ela é formada por areia de sílica e 1% de resina fenólica. Essa areia, em contato com metal líquido a 1.400 graus Celsius, o que tem de material orgânico queima tudo. A 200 graus Celsius já queima tudo. Então, o que fica ali? Areia de sílica, bentonita e pó de carvão mineral. Do que eles são compostos? Dos mesmos elementos que os nossos solos tropicais. Então, por isso que as nossas pesquisas bateram com a da americana, com a do alemão, com a do inglês, porque são solos, é uma areia normal. A única diferença é que, como tem o pó de carvão mineral e ele é escuro, a areia vai ficar escura, só por esse motivo. Então, o deputado Maurício foi o grande repercussor no Brasil ao aprovar a primeira lei da ADF. Em seguida, veio o estado do Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Agora, São Paulo está na frente do gol para aprovar a lei. Rio Grande do Sul tem a lei mais moderna do Brasil, com mais aplicações do que a nossa, porque as coisas foram melhorando, né? Nós fomos mostrando os resultados de todas essas pesquisas e esses legisladores entenderam que poderia colocar mais aplicações. Então, não faz nem um mês que Minas Gerais aprovou também a sua lei. E os maiores estados que geram esse resíduo, né? Os maiores polos metalúrgicos, Santa Catarina, porque a maior fundição do mundo está aqui, São Paulo e Minas Gerais. Aí depois tem outros estados que geram em menor proporção, mas geram. Agora, Rio Grande do Sul está tão avançado lá que o órgão ambiental entendeu, poxa, eu não preciso nem autorizar. Isso aqui é um insumo. Só me manda as análises, manda toda a documentação, manda o projeto, manda a RT, que, através do MTR, nós vamos monitorando o envio e o uso desse material. Então, era isso que eu tinha para falar. Acho que o Luiz tem
Tem mais a agregar? Ele é jurídico, né? Ele é advogado. Bom, primeiro, boa tarde a todos. É uma satisfação enorme estar aqui nessa casa hoje. E, bom, a minha história vai começar com 7 anos atrás. Comecei a discutir com a doutora Raquel a respeito desse projeto de lei, dessa lei que foi aprovada, e a utilização dela, e fui fazendo pesquisas para ver a efetividade na aplicação desse material. Porque a gente pode olhar aqui para qualquer canto dessa sala aqui, qualquer canto dessa sala aqui, e tudo que tem aqui passou por um processo de função. E o Brasil é um país que, por uma questão de energia, demanda muito processo de função, né? Hoje a Europa, por exemplo, está com um problema de energia, então eles terceirizam muitos serviços de fundidos aqui no Brasil. Isso gera esse resíduo, esse material. Eu não vou falar da parte técnica porque não é a minha parte, né? Mas a gente foi fazer pesquisa. Então, por exemplo, Alemanha, Estados Unidos, França, Suécia, Dinamarca. Eu fui em cada um desses lugares e fui descobrir, né? Ano passado eu estive, inclusive, na maior feira de resíduos, né, do mundo, que acontece em Las Vegas, e fui descobrir como é que eles aplicam esse material lá fora. E a professora que veio aqui, da Universidade de Wisconsin, foi até curioso, porque ela ainda brincou, né, no simpósio, dizendo, olha, o que vocês fazem aqui agora, nós já fazemos há 20 anos. E está lá no site da universidade, está disposto lá, tem todas as normas técnicas de como aplicar esse material. Veja, estou falando dos Estados Unidos. Mas outros países, como a Alemanha, enfim, e países de primeiro mundo utilizam. Aí eu fui descobrir depois que países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, como o Brasil, curiosamente, é o único país, o Brasil é o único país que tem uma legislação semelhante. E isso me gerou, obviamente, me despertou a atenção. Eu fiquei um pouco preocupado com isso, porque, evidentemente, um resíduo no Brasil é um grande negócio. E até o colega ali citou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A nossa lei federal, que determina nela, né? Se não me engano, não falha no artigo 9º, né? Ela determina que o resíduo só deve ser utilizado para descarte final, para aterros industriais, em última hipótese, em última instância. Então, é uma lei muito boa mesmo, eu utilizo ela bastante nos meus trabalhos e nas minhas aplicações aqui pelo Brasil. E depois a gente foi fazer um estudo de impacto econômico nisso, porque hoje o que acontece? Uma areia descartada de função, esse material, para ele ser, depois que ele é gerado e para ele ser descartado, se ele não for, em regra, ele vai para aterro, né? Ele vai para o aterro industrial. E existem várias formas de reutilizar ele, mas existem algumas barreiras, né? Além das ambientais. É a barreira econômica, né? Porque não adianta ser ecologicamente correto, ele tem que ser economicamente viável. Veja, a gente poderia falar, vou fazer paver. Paver é algo que eu não posso fazer um paver aqui e levar para São Paulo, custaria muito caro, seria inviável economicamente. Então, você tem que suprir essa barreira. E uma das aplicações desse material é a utilização em base, subbase e reforço subleito, que tem vários estudos, inclusive, aqui da doutora Raquel, mas da Universidade de Santa Catarina, que poderia ser feito, por exemplo, loteamentos, poderia ser feito conjuntos habitacionais, o que, de forma gratuita, até porque é importante dizer isso, a fundição, ela paga para mandar o material para o aterro, mas ela doa esse material para a construção civil para utilizar de forma gratuita. Então, por exemplo, se eu fosse construir hoje um parque habitacional, um conjunto habitacional, poderia-se utilizar areia descartada de fundição, 100%, toda ela que tem aqui hoje, com a lei que nós temos hoje, para financiar, para baratear o custo dessas moradias. Enfim, o impacto econômico, a gente conseguiu descobrir que o impacto econômico ele é muito vigoroso, principalmente porque ele é um material que é doado, ele não é vendido, não existe a comercialização de resíduos. Isso é algo importante de se dizer, porque só é possível utilizar esse material de forma doada e não vendida, porque ele compete com os materiais que provêm da natureza, a matéria-prima virgem. Então, por exemplo, você vai fazer um asfalto, vai precisar de rachão, você vai ter que comprar da mineradora esse rachão, que vem da natureza. Você está agredindo o meio ambiente para fazer isso. Mas, se você utilizar esse resíduo, você recebe ele de graça.
E aí, por alguns motivos, evidentemente, existem situações que me causam estranheza no Brasil, isso me causa estranheza no Brasil, porque países de primeiro mundo utilizam isso já em larga escala, inclusive em plantações. Agricultura. Me causa estranheza a gente ter esse tipo de barreira de impacto, porque o maior beneficiado com a utilização de resíduos no mundo é o consumidor final, é a população mais carente, porque impacta diretamente no processo produtivo e no preço final dos produtos. Só salientando que o Brasil gera em torno de 3 milhões de toneladas por ano de areia descartada em fundição. E, pasme, apenas 3% é reutilizado. Tudo aterros privados que cobram absurdos. Uma fundição de São Paulo me relatou que ela paga R$ 400 por tonelada para dispor em aterro, ou seja, para ser aterrado. Santa Catarina está na faixa de R$ 150 a R$ 200 por tonelada, o que deixa as nossas indústrias menos competitivas no mercado nacional e internacional. Ou seja, estamos perdendo o mercado para os chineses, para os americanos, para os europeus. E só também, contando uma história que nós passamos, faz uns 3 anos, mais ou menos, um aterro nos chamou, um aterro aqui de Santa Catarina, um aterro privado, grande corporação, e nos intimou, por que vocês estão fazendo esses projetos, Vocês estão pegando o nosso mercado. Então, assim, foi uma situação extremamente chata, mas mostra que o nosso projeto de utilização de resíduos incomoda as grandes corporações, que são os aterros. Legal, a gente vai passar aqui para a próxima fala. O senhor quer se manifestar sobre o assunto? Por favor. Inicialmente, estou aqui representando. Isso. Eu tenho, inclusive, tive acesso a esses projetos de lei, a própria lei, E eu vejo que, gradualmente, aqui o Estado está tentando tornar cada vez mais fácil você fazer a utilização desse material em qualquer tipo de aplicação.